nossa rádio comunitária Campeche, que fica no bairro do Campeche, na cidade de Florianópolis. Então, a minha relação com a Rádio Campeche, ela vem desde o princípio. Na verdade, uma relação que eu tenho com o próprio bairro do Campeche, que quando eu cheguei aqui em Florianópolis em 87, logo como repórter, a gente já começou a ouvir falar do Campeche, que era um bairro que já se organizava, que era um bairro que aqui moravam professores da universidade, que estavam sempre ligados nas questões ambientais, questões de água, de saneamento. Então sempre era um pessoal que gerava notícia. Então como repórter eu já me aproximava do Campeche. E também como militante, né, trabalhando e militando na política, também me aproximava do Campeche pelas lutas que aqui aconteciam, pela organização que se fazia, pelas reuniões e festas que aconteciam no Bar do Chico. Então a gente sempre circulava por aqui. Quando começou o movimento de plano diretor, aqui no bairro do Campeche, também a gente participava como repórter e também de olho no campo da política. Quando a rádio começa, o Lúcio faz um seminário onde ele busca juntar várias pessoas que discutem comunicação. E naquela época, lá na universidade onde eu trabalhava, a gente também estava vinculada à Rádio Troia, que era uma rádio que tinha na universidade e que depois, por denúncia, por ter sido fechada pela Polícia Federal, acabou indo parar lá no Sindicato dos Trabalhadores da UFSC, do qual eu era diretora. Então a nossa diretoria resolveu acolher a rádio lá na nossa sede. Então essa reunião do Lúcio com esses comunicadores, essas pessoas que trabalhavam com rádio na cidade naquela época, já foi uma primeira aproximação com a Rádio Campeche antes de eu vir morar para o Campeche. Então já conhecia a rádio, já sabia do que planejava para cá e também ajudei bastante também na discussão, né, da concepção do que é uma rádio comunitária. Então essa relação já vem desde o comecinho. Depois eu vim morar para o Campeche e aí a aproximação com a rádio foi mais visceral, né? Em 2006, quando a gente foi à Venezuela, um grupo grande aqui de Florianópolis, nesse grupo estava o Glauco Marques, que era diretor da rádio comunitária aqui do Campeche, e ele propôs então da gente fazer um programa. E foi o primeiro programa ao vivo da rádio comunitária Campeche, que estreou em abril, logo depois que a gente voltou da Venezuela. Então esse nosso programa Campo de Peixe, que está no ar aí há 12 anos, foi o primeiro programa, e vem, né, desse furacão maravilhoso político que aconteceu na América Latina, nascido aí na caminhada bolivariana. Então a rádio tem uma característica muito importante, ao contrário da maioria das rádios comunitárias que nascem para organizar as comunidades, aqui no Campeche foi o contrário. Primeiro a comunidade se organizou e tinha os movimentos funcionando a mil, né, inclusive construindo um plano diretor, e dessa organização, desse movimento, nasce a Rádio Campeche, né? Então ela é totalmente diferente de todas as rádios que a gente conhece. E ao longo desses 20 anos, a Rádio Campeche tem sido fundamental para o bairro, né? Primeiro, por ser esse espaço que disponibiliza a possibilidade do bairro se expressar, né? As vozes dos artistas, dos movimentos sociais, dos movimentos de reivindicação, da luta pelo ambiente. Então, tudo isso passa pela Rádio Campeche. E a Rádio Campeche já teve também momentos incríveis da história do bairro, como, por exemplo, a defesa do próprio Bar do Chico, que muitas vezes, quando tentavam derrubar o bar, a rádio entrava no ar, chamava a comunidade ia para a praia e defendia o bar, né? Então, esse tempo todo, essa visceralidade de parceria entre a comunidade e a Rádio Campeche se fez e se faz. Então, eu creio que essa é a coisa mais importante que a rádio comunitária oferece para a comunidade. Além disso, toda a nossa programação musical, por exemplo, ela também tem esse papel de ser um espaço para a cidade, né? Tanto é que a música que toca na rádio, a prioridade é para a música local. Então aqueles músicos, os cantores, enfim, toda essa gente que produz música na cidade, aqui tem o seu espaço assegurado. Então a programação da rádio é diferenciada, a relação com a sociedade é diferenciada, e por isso que a rádio comunitária pode cumprir aí 2 décadas sempre crescendo, né? O que é
muito importante para nós. Outra característica importante da rádio comunitária é a maneira como ela se organiza, é a maneira como ela, por exemplo, busca os apoios, né, para poder se manter. A gente se mantém com a anuidade do sócio, aquela pessoa que mora no Campeche, que se associa na rádio, então paga uma anuidade que é de R$50, e também temos os apoios culturais, que a gente busca no comércio local. É um trabalho difícil, porque é difícil para os comércios locais apoiarem essas iniciativas, ainda mais que não se configura como propaganda, ou seja, não se diz, olha, o melhor pão da cidade está na padaria tal. Não, é um apoio que a padaria tal dá, né, e que aparece como apoio de uma maneira muito sóbria, né, sem propaganda dos produtos. Então, muitas vezes, alguns comerciantes não entendem essa prática, né? Mas, enfim, a gente tem mantido. Pedagogicamente, a gente vai caminhando, explicando como é que funciona, porque a nossa rádio não é comercial, então ela não pode ter propaganda, né? Não podemos oferecer um produto melhor que esse, melhor que aquele. O que nós podemos oferecer é esse espaço para a comunidade. E também o nosso estatuto define, né, que só pode ser sócio quem vive na comunidade, no entorno, né? Como também só pode ter programa e programar músicas aqueles que são associados da rádio comunitária. E isso faz com que o vínculo seja realmente comunitário, né? Porque a gente sabe que tem muita rádio comunitária que vem uma pessoa lá do outro bairro, ou de outra cidade, vem, compra um espaço, compra um programa. Aqui não é assim. Aqui tem que ter essa vivência, né, com a vida do bairro e ser parte do bairro. Então, às vezes, isso também cria alguns atritos, né? Porque muitas vezes as pessoas têm uma outra compreensão sobre o que deva ser uma rádio comunitária. Mas a gente vai discutindo, vai conversando e a rádio vai se mantendo dessa maneira. O que diferencia é justamente o vínculo com a comunidade, né? É saber que, por exemplo, a comunidade sabe que aqui é o espaço dela. Então a gente tem, por exemplo, as festas que acontecem aqui na cidade, aqui no nosso bairro, que quando é tempo delas, as pessoas simplesmente vêm aqui para divulgar. Elas não ligam para aqui, sabe, para dizer, olha, eu posso ir na rádio para divulgar a quermesse, a festa ou aquilo ali. Não, elas já vêm aqui, né? Os espaços que oferecem, por exemplo, espaço para músicos, para teatro, que a gente tem aqui vários bares, né, que oferece espaço para teatro. Tínhamos o Circo da Dona Belica, que agora é a Casa do Palhaço, mas também são espaços culturais que trazem aqui as suas programações e que são divulgados, porque aqui é o espaço de divulgação das coisas da comunidade. Então não é cobrado para fazer isso, né, como as rádios comerciais fazem. Então o que nos diferencia das rádios comerciais é justamente isso, a nossa relação com a comunidade não é uma relação financeira, portanto a pessoa não tem que pagar para expor aqui o seu pensamento, o seu negócio, o seu show, e ela tem esse vínculo visceral com a comunidade. Então o que acontece na comunidade se expressa aqui, né? E essa parceria a gente vai construindo. Não é fácil, né? Porque o trabalho é voluntário, também aqui na rádio comunitária não tem ninguém que seja pago para trabalhar, né? Então voluntariado é uma coisa difícil, né? Porque a pessoa tem a vida, tem o trabalho, e enfim, tem que viver, tem que trabalhar. E então é sempre muito movimentado. Uma hora tá, outra hora não tá. Mas é assim mesmo, é assim que funciona a luta comunitária popular, né? A partir do nosso esforço, construindo os nossos instrumentos de luta, né? Não é um voluntariado como o voluntário na escola que ocupa um espaço que é do Estado. Não, isso aqui é um instrumento de luta da comunidade. E como instrumento de luta é sustentado por nós, né? Sem intervenção nem do movimento, nem do mundo privado, nem do mundo estatal.